Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 12 de abril de 2025, e hoje quero mandar aqui um abraço para Meire Silva, para o meu irmão André, lá de Goiânia, para o Dorival Ribeiro, e ele pede bênção para todos os seus filhos e para todos os irmãos do Texto dos Homens. E o João Batista, lá de São Geraldo, o Juscelino, lá de Floresta do Araguaia, a Ana Santos, o Félix Ribeiro, o Antônio Miguel Correia, lá do Rio Formoso, no Pernambuco, meu irmão Pascoal de Araguaína e a Maria das Graças, que é de Pedra de Fogo, na Paraíba. Que Deus os abençoe, que Deus proteja e vos guarde. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 11, versículo do 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, à medida que nós vamos nos aproximando do momento, do ápice da Quaresma, que é a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho de hoje nos traz que muitos dos judeus tinham ido à casa de Maria e de Marta e viram que Jesus fizera e creram nele. Jesus, quando ficou sabendo da morte de Lázaro, ainda esperou 4 dias para poder ir. E chegando lá em Betânia, ele ressuscitou Lázaro. E assim, como o evangelho vai nos dizer, muitos que viram que Jesus fizera a ressurreição de Lázaro, que já fedia no túmulo, muitos acreditaram nele. Mas muitos foram até Jerusalém para contar aos sumos sacerdotes, aos fariseus, aos mestres da lei, o que tinha acontecido. Em vez desse povo, dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos mestres da lei, também fazerem como primeiro grupo, se converter e acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador, não. Agora eles vão arquitetar a morte de Jesus. E é interessante que eles vão, qual o motivo que eles vão achar para matar Jesus? Eles vão dizer que esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão nosso lugar e a nossa nação. Aquele povo do sumo sacerdote, o povo responsável pela aliança, o povo responsável pela palavra de Deus,
aquele povo estava preocupado não de reconhecer o Filho de Deus, o Messias que Deus prometeu a esse povo que enviaria. Mas eles não. Eles ficaram com medo de perder os seus privilégios, de perder os seus cargos, de perder o poder. E Jesus era essa afronta, a afronta ao poder dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos chefes, dos mestres da lei. O povo escolhido da aliança rejeita o Messias, rejeita o Salvador, por poder, por vaidade, por orgulho, e assim vão tramar a morte de Jesus. Veja só o que é que Caifás vai dizer. Não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo que perecer a nação inteira? Ele vai profetizar a morte de Jesus, que era melhor que Jesus morresse do que perecer a nação toda. Porque a acusação que eles vão falar para Pilatos é que Jesus era o rei, se autodeclarou o rei. E ali era uma afronta a Pilatos. E Pilatos vai dizer, eu não vejo mal nesse homem. O tanto que Pilatos vai perguntar a Jesus, tu és rei? Jesus vai dizer, meu reino não é nesse mundo. Se fosse nesse mundo, os meus anjos viriam me defender. Mas meu reino não é nesse mundo. Jesus diz quem é o príncipe desse mundo. Jesus cita bem claro que Satanás é o príncipe desse mundo. E assim que Satanás vai oferecer, quando tenta Jesus, todos os reinos da terra, se Jesus se prostrar diante dele. Então, meus irmãos, o que é que a dureza no coração das pessoas levam a pessoa a fazer? A cometer um homicídio, a matar o Messias, para matar o Filho de Deus. E assim, o evangelista vai dizer que naquele dia eles tomaram a decisão de matar Jesus. E Jesus já não andava por Jerusalém, mas foi para uma cidade com seus discípulos de Efraim. E aí nós vamos ver o que irá acontecer no domingo de Ramos, que é amanhã, a entrada de Jesus, onde o povo vai saudar Hosana, o Rei. E assim Jesus entra montado no jumento em Jerusalém. É isso que nós celebraremos no dia de amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana para todos, que Deus os abençoe.